O nosso conteúdo de hoje será sobre função. O que seria uma função? Então, podemos observar aqui que função é uma regra relacionada. É você relacionar cada elemento, certo? Que existe, são 3 elementos existentes para a função, que se chama domínio, contradomínio e imagem. Então, é você pegar cada elemento do seu domínio e ligar ao seu elemento do contradomínio, certo? No seu contradomínio é que vão se encontrar as imagens. Então, é uma regra que cada elemento do conjunto é um único elemento de outro. O primeiro conjunto é chamado de domínio e o segundo contradomínio da função. Nós vamos ver exemplos logo mais. A função, ela determina uma relação entre os elementos de 2 conjuntos. Podemos definir utilizando uma lei de formação, em que para cada valor de x temos um valor f de x. Chamamos x de domínio e o f de x, que é o y de imagem. Ou seja, nós vamos ver mais na frente nas funções que, quando nós atribuímos os valores à função, que é o valor de x, esse x vai ser os valores que estão no nosso domínio, no nosso conjunto domínio. Já o f de x, ou chamado y também, que forma um par ordenado de x ou y, então pode ser f de x ou y, é a imagem desse conjunto. Ou seja, vamos ver aqui, mais na frente. Então, a formalização matemática para a definição de uma função é dada por seja x um conjunto com elementos de x e y um conjunto dos elementos de y. Temos que, então aqui são 2 diagramas, certo? Esses diagramas têm as setas aqui. Tanto x como y ou f de x são chamados de elementos. Então, eu tenho aqui o elemento x, que está no meu domínio, e tem um elemento de y que está no meu contradomínio. O meu contradomínio é onde se encontra a minha imagem. Então, cada elemento do meu contradomínio só pode ser ligado a um do meu contradomínio, que é a minha imagem. Ou seja, eu não posso pegar 2 elementos aqui e ligar a um único elemento do meu contradomínio para formar uma imagem, certo? É como se fosse assim. Eu e você têm a mesma idade. Então, eu e você somos os elementos aqui do domínio. Tem a mesma idade. Idade é aqui. Podemos ter a mesma idade? Sim. Agora, vamos fazer a pergunta ao contrário. Deixa eu ver aqui outro exemplo. Eu tenho 2 idades. Ou seja, 14 e 16 anos. Isso é possível? Não. Então, a mesma coisa está acontecendo aqui, certo? Nós vamos ver mais na frente exemplos e ficará mais claro o que eu estou falando agora. Então, só para ver aqui os exemplos, então eu tenho o meu domínio e tenho o meu contradomínio. No meu contradomínio é que se encontram as imagens. Assim, sendo cada elemento do conjunto x elevado a um único elemento do conjunto y, essa ocorrência é determinada por uma lei de formação, certo? A partir dessa definição, é possível constatar que x é a variável independente e que y é a variável dependente. Ou seja, para eu poder encontrar o valor de y, necessariamente ele vai precisar de x, certo? Quando eu digo que f de x é igual a y, o x que está no meu f, ele vai depender do valor que seja a minha imagem para poder encontrar quem seja y. Isso porque toda função, para encontrar o valor de y, devemos ter inicialmente o valor de x, que é o que eu acabei de falar. E aí, os tipos de função, certo? O que é função e o que não é função. Então, para ser função, a relação abaixo é exemplo de função, pois todo elemento do conjunto A está associado a somente um único elemento do conjunto B, certo? Então, para ser função, eu tenho aqui todos os elementos do conjunto A, certo? Então, aqui é o meu domínio. E tenho elementos aqui do conjunto B, que é o meu contradomínio. Então, repare, 1 está ligado com 5, 2 está ligado com 6, 3 com 7, 4 com 8. Isso vai depender da função que seja para achar essa ligação, certo? No meu contradomínio, eu tenho 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Meu contradomínio. No meu domínio, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, domínio, 1, 2, 3, 4. Contradomínio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quem vai ser a minha imagem? Então, repare, se vocês observarem,
sobraram dois elementos aqui no meu contradomínio, no meu conjunto B. Esses dois aqui não vai fazer parte da minha imagem, certo? Só vai ser, quem vai ser minha imagem? 5, 6, 7 e 8. Ou seja, resumindo, a minha imagem será os elementos que estejam ligados com o meu conjunto A com B. E quem sobrar não faz parte. Então, resumindo, contradomínio é todos os elementos que estão no conjunto. E imagem é só os elementos que receberam a seta, certo? Então aqui, domínio. Quem seria domínio? 1, 2, 3, 4. Imagem 5, 6, 7 e 8. E contradomínio 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que não seria a função? E aí nós veremos dois exemplos aqui. Então, não é função. Observe o diagrama abaixo das relações. Então, a relação abaixo não é uma função, pois existe o elemento 1 no conjunto A que não está associado a nenhum dos elementos do conjunto B. Então, repare, sobrou um elemento aqui no meu conjunto A, certo? Só por conta disso, só porque sobrou um elemento do conjunto A, não será função. Mas se vocês observarem, sobraram 4, 5 e 6 também no conjunto B. Se sobrar elemento do conjunto B, continua sendo função. Mas se sobrar elemento do conjunto A, aí já não é função, certo? Então, não, para ser função, não pode sobrar nenhum elemento sem ligar com o conjunto B. Mas pode sobrar elemento do conjunto B, certo? Então, se um tivesse ligado a qualquer outro elemento aqui, tivesse ligado ao 2, ou então tivesse ligado ao 4, ainda seria função, certo? Outro exemplo de conjuntos aqui que não são função. A relação abaixo também não é uma função, pois existe o elemento 4 no conjunto A, que está associado a mais de um elemento do conjunto B. Então, repare, se eu tenho um elemento do conjunto A que ele esteja ligando a 2 do conjunto B, também não vai ser função. Agora, se eu tivesse ao contrário, é como se fosse assim, aqui sou eu, e aqui é minha idade. Eu posso ter 2 anos e menos 2 anos ao mesmo tempo? Ou então eu posso ter 15 e 16 anos ao mesmo tempo? Não. Então, para ser função, isso não pode acontecer. Então, aqui também não é função. Agora, se fosse ao contrário, se eu tivesse aqui o número 4, 1 e 4 e ligando apenas 2, seria função? Sim, certo? É como se fosse assim, eu e você têm a mesma idade. Então, eu posso pegar dois elementos aqui e ligar um único aqui. É função. Mas eu não posso pegar um único conjunto aqui e ligar dois do conjunto B, porque aí deixa de ser função, certo? Então, resumindo, para você identificar se é função ou não, vocês têm que observarem esses detalhes nos elementos, certo? No seu domínio e no seu contradomínio. Nós aprenderemos amanhã sobre os tipos de funções, certo? Que é a função injetora, sobrejetora e bijetora. E também nós vamos aprender sobre como encontrar o domínio, o contradomínio e a imagem, certo? Porque aqui eu já mostrei a vocês o diagrama pronto, o diagrama de flash, com a imagem e o domínio e o contradomínio já prontinho. Mas de onde foi que surgiram esses números aqui? Então amanhã será a explicação desse conjunto aqui, porque esses elementos aparecem aqui, certo? Só dando um breve resumo do que será, é porque vai depender da minha função. Então, para eu saber quem vai ser os valores que estejam aqui, vai depender de que função eu esteja trabalhando com ele. Já os valores do meu domínio sou eu que escolho, então pode ser qualquer valor, certo? No caso, eu mesmo, eu como professora, posso lançar qualquer valor para vocês encontrarem através da função, ou então eu posso pedir para vocês lançarem qualquer valor para você poder encontrar quem seria a sua contradomínio. Então amanhã a nossa aula será sobre isso. Então tenham todos uma boa tarde, espero que tenham aproveitado a nossa aula de hoje e até amanhã.